No número 12, a gente tem essa figura que mostra um gráfico de potencial em função da posição. Ele tem uma forma mais ou menos como essa que eu desenhei aqui. E ele diz o seguinte: a figura está associada a um gráfico. A figura mostra o gráfico de um potencial associado a uma força unidimensional conservativa. Para poder ter potencial, tem que ser uma força conservativa, né? Então, a letra A ele pergunta: para cada um dos pontos indicados, verifique se a força é positiva, negativa ou nula. Indique quais são os pontos de equilíbrio, se houver algum, e justifique suas respostas. Então, a ideia da determinação do ponto de equilíbrio é a seguinte: a gente sabe que a força ela vai ser igual a menos a derivada do potencial em relação à variável da posição, que nesse caso aqui, deixa eu ver, é x mesmo, certo? E aí, quando a gente fala em equilíbrio, o que isso significa? Então, equilíbrio é um conceito lá de dinâmica, né? Equilíbrio é força igual a zero, ou seja, isso implica, através dessa equação, que o potencial tem que ser tal que a derivada dele em relação à posição é igual a zero. Isso não quer dizer que o potencial tem que ser zero. Quer dizer que a derivada do potencial tem que ser igual a zero. Notem que a derivada está associada à inclinação de uma reta tangente à curva no ponto onde a gente está tratando. Por exemplo, se a gente pegar o ponto B, qual vai ser a reta tangente? É só você imaginar como se fosse, sei lá, você pegar uma régua e tocar nessa curva. Se tocar num ponto aqui no meio, você vai ter uma inclinação dessa forma. Se pegar e tocar num ponto aqui, você vai ter uma inclinação dessa forma. Se tocar aqui nesse ponto, você vai ter uma reta que é horizontal. Você pode imaginar se ela pegar uma régua então e tocar numa coisa que seja cilíndrica, sei lá, um copo, por exemplo. Você toca a régua no copo e ela vai tocar só um ponto do copo. Se esse ponto for exatamente o ponto no qual você está pensando, você vai ter que a inclinação da régua vai ser a inclinação da reta que é tangente à superfície do copo naquele ponto exatamente. Então, como o problema é que a gente determine quais são os pontos de equilíbrio, o que a gente vai precisar fazer? Determinar, aliás, ele quer saber para cada um dos pontos denotados, né, A, B, C, D, E e F, se a força é positiva, negativa ou nula, né? E aí, com isso, a gente identifica quais são os pontos de equilíbrio. Notem que a gente tem uma força unidimensional. Então, quando a gente fala dos pontos, a gente está falando simplesmente de posições no eixo X. E aí a gente precisa, vamos dar uma continuadinha aqui nesse potencial para cá. E a gente precisa imaginar em cada uma dessas coordenadas X, a gente tem aqui uma pequena reta que liga esse ponto até o ponto onde a gente vai considerar o que está acontecendo com a reta tangente, né? Então, a gente tem, na verdade, que considerar o ponto onde a gente atinge aqui a curva. Então, vamos considerar aqui qual que é a reta tangente a esse ponto. Olha que isso daqui é mais ou menos um segmento de reta. Na curva lá, na lista de exercício, ele tem uma certa curvatura aqui, né? Mas vamos supor que a gente tivesse um segmento de reta. Nesse caso, a inclinação da reta tangente é a mesma inclinação da própria reta, porque uma reta tangente ela se torna uma reta que é concorrente a esse próprio segmento de reta. Então, aqui no ponto A, a gente tem uma inclinação que é maior do que zero, né? Porque a inclinação a gente mede como sendo um ângulo entre o eixo X no sentido anti-horário até a gente chegar na reta tangente. Então, a reta tangente aqui nesse caso vai ser mais ou menos aqui assim. Então, a gente percebe que a gente tem um ângulo que é positivo, né? Então, a gente tem para o ponto A que a inclinação da reta tangente, que é a derivada, é maior do que zero. Então, inclinada para cima, né? Então, faz assim. Isso implica o quê? Que a força que é menos a derivada tem que ser menor do que zero. Né?
Como não é igual a zero, não é ponto de equilíbrio. Na B, o que a gente tem? Nesse ponto aqui, a gente vai ter uma inclinação da reta que vai ser horizontal, né? Se a gente pegar esse ponto aqui. Então, a gente percebe que aqui a derivada do potencial em relação a x é igual a zero, o que implica que f é igual a zero, o que implica que isso é um ponto de equilíbrio. No ponto C, o que a gente vai ter? Nota que aqui é um ponto que meio que assim, está ali para justamente perceber se houve o entendimento do que é a força. Vejam que o potencial nesse ponto é zero, porque ele cruza aqui exatamente na origem, né? Então a gente percebe que o potencial é zero, mas a derivada do potencial não é zero. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente aqui vai ser essa reta aqui. Ela parece meio que concorrente com esse segmento de reta aqui e ela aponta para baixo, né? Então, meu ângulo aqui seria abaixo do horizontal. Então, no ponto C, a gente tem uma derivada em relação a x que é menor do que zero, o que implica que a força é maior do que zero. O que significa ser maior ou menor que zero, né? Significa que quando é menor que zero é uma força para a esquerda, que é no sentido negativo do eixo x, e quando é maior é porque é uma força que é no sentido positivo do eixo x, né? Próximo ponto, D. Aqui no ponto D, se a gente olhar lá na figura, a gente pode ficar meio em dúvida. Ele pode estar exatamente no ponto de mínimo aqui, que é o ponto mais baixo, um pouquinho à direita. Vamos considerar que seja um pouquinho à direita. Então a gente vai ter uma coisa, vou escrever assim, ó, derivada de u em relação a x é maior ou aproximadamente igual a zero. Então a gente tem uma inclinação um pouquinho positiva aqui, se a gente for analisar um ponto um pouquinho à direita do mínimo aqui. Então isso implica numa força que é menor ou aproximadamente igual a zero. Então, eu acho que aqui as duas respostas são aceitáveis, tá? Ou que é maior que zero, pequenininho, que a força vai ser menor que zero, ou que a derivada do potencial é igual a zero e a força vai ser igual a zero, e daí seria um ponto de equilíbrio. Então, equilíbrio ou quase. Aí no ponto E, de novo, a gente tem aquela mesma história de que a gente vai ter um ponto onde o potencial é igual a zero, mas a derivada do potencial não é igual a zero, é uma derivada que é positiva. Então a gente tem que a derivada em relação a x, ela vai ser maior do que zero, o que implica que a força vai ser menor do que zero. E aí, finalmente, no ponto F, a gente de novo vai ter uma situação que a gente fica um pouco de ambiguidade, né? A gente pode deixar que aqui seria um ponto de máximo, um pouquinho à direita do ponto de máximo, e aí isso quer dizer que um pouquinho à direita eu teria uma coisa que já está decaindo um pouquinho aqui, então a gente teria uma derivada que é negativa. Então eu posso escrever de novo que a derivada em relação a x, ela é ou é menor que zero ou é quase zero, o que implica que a força vai ser maior que zero ou quase zero. Então isso aqui implicaria em um ponto de equilíbrio ou quase. Não uma coisa muito ortodoxa falar, esse é um ponto de quase equilíbrio, mas aqui nesse exercício acho que é interessante de a gente falar dessa maneira. Que definitivamente existem são pontos de equilíbrio e pontos que não são de equilíbrio, tá? Bem, agora na B ele pede para a gente fazer uma classificação das forças nesses pontos por ordem de intensidade, ordem decrescente de intensidade. Então veja, a gente tem que verificar qual que é a força, o ponto onde a gente tem maior intensidade de força. Só que a intensidade da força ela está ligada à inclinação da reta tangente. Então, por exemplo, no ponto A a gente tem uma certa inclinação de reta. No ponto C a gente tem uma outra inclinação diferente. Ela vai ser negativa. Esse daqui
vai ser positiva. No ponto A é positivo, no ponto C é negativa. Só que veja que o ângulo formado entre o eixo X e a reta que passa aqui tangente ao ponto A vai ser 1. Aqui entre o eixo X e a reta que passa tangente ao ponto C vai ser outro, mas esse ângulo aqui é maior. Então a gente só quer saber, não quer saber se está para cima ou para baixo do eixo X. A gente quer saber qual que é o maior ângulo da reta tangente em relação ao eixo X. Então é fácil perceber que o módulo da força, que está associado então a essa inclinação, ele é maior no ponto C do que no ponto A. Agora o próximo vai ser o ponto E, né? Ele tem uma inclinação maior do que a reta tangente aqui no ponto D, ou no B, ou no F. Então a gente pode colocar aqui que é maior no ponto E do que em B, D e F, mas é menor do que no ponto A. E aí a gente pode dizer que nos outros casos a gente tem aquela história assim que a gente tem uma coisa meio ambígua, né? Então a gente pode dizer que no ponto D, se olhar lá para a figura, seria um pouquinho maior. Aliás, aqui não. Aqui seria só maior. Aqui no ponto D seria um pouquinho maior, ou a mesma coisa que no ponto E seria um pouquinho maior ou igual ao do ponto B. D. Aqui, se olhar para a figura, a gente percebe que o ponto B seria o ponto que é com certeza igual a zero, tá? Eu vejo que tudo isso a gente tira da interpretação do gráfico, um exercício bem... não tem conta para fazer. A gente simplesmente tem que olhar e interpretar. Essas interpretações elas são aparentes do próprio gráfico. Não é uma coisa assim que a gente escreva muito, porque não é para se escrever. É algo para a gente saber como é que informações a gente pode tirar do gráfico. É uma coisa que a gente acaba fazendo muito mais do que fazer conta, né? E da mesma forma que a gente lê muito mais que escreve, a gente olha muito mais para gráficos do que faz gráficos. A gente vê muito mais contas do que de fato a gente faz contas. Talvez não na graduação, né? Mas depois vai ser mais assim. A gente vê mais contas feitas do que acaba fazendo contas, certo? É isso.